de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Vitor Camejo! Oi, Tudo bem aí? tudo bom, velho? Tudo certo, nada resolvido. Como sempre, né? A vida é isso mesmo. Hoje, estamos abrindo mais uma oportunidade para exercer o nosso talento natural aqui, que é tecer comentários ácidos e irreverentes sobre acontecimentos completamente insólitos do nosso querido território nacional. E exercitar esse famoso músculo cérebro, né? Que a gente tem que exercitar, né? Pra prevenir várias doenças, né? Acumular fatos inúteis é muito bom pra isso. É isso. Vamos aquecer agora nossos conhecimentos. O que você sabe me dizer sobre o ano de 1986? Rapaz, muito pouca coisa porque eu ainda não existia nessa época. Entendi. Né? Então, mas eu sei que foi o ano, por exemplo, da famosa mão de Deus, né? Com Maradona anti-imperialista, né? Ainda não tinha feito amizade com Fidel Castro ainda, nem foto do Che Guevara, nem tatuagem do Che Guevara, né? Mas já estava ali ganhando dos ingleses com aquela mão de Deus ali, não tinha VAR na época, né? Não tem jeito. Foi gol de mão. Gol de mão. O gol de mão, inclusive, é um bom resumo da loucura que foi o ano de 1986, porque é uma trombeta do apocalipse. Em 86, a gente tinha ali a Guerra Fria, que já estava ali perto do fim, né? Acabou em 1991, mas ainda parecia que tudo ia explodir a qualquer momento. E se você fosse meio supersticioso, o primeiro sinal de que as coisas estavam mal seria também a explosão do ônibus espacial Challenger, que foi logo no início do ano, em janeiro de 86. E segundo está dizendo aqui nas minhas efemérides do Wikipedia, também teve a passagem do cometa Halley. Ah, é verdade. Alguns meses depois, em abril, tem um acidente nuclear de Chernobyl. Olha aí, a galera 86 estava implorando para qualquer santa aí para tudo passar rápido, né? Certo, exatamente. Igual a gente em 2020 ali, trancado em casa. E no mundo tava rolando esse fuzuê todo, e você acha o quê? Que o Brasil ia ficar quietinho? Mas, rapaz, claro que não, meu amigo. Brasil quietinho é igual menino pequeno quieto. Perigo! É perigo. Tá em algum lugar bebendo água do vaso, Sim. né? Rabiscando documento. O meu irmão uma vez fez isso. Aí ele sumiu, só foi ele voltando gritando. Ih, Doeu, papai, doeu, papai, doeu, papai. E a gente, caramba, deu papai, o que tá acontecendo? Meu pai foi no quartinho do fundo da bagunça, onde ele guarda sim. os cacarecos dele. Tinha um prego enfiado na tomada. Normal, né? É um experimento. Esse é o Brasil quieto. Aqui no Brasil, não foi nada quieto em 86. Primeiro, que em 28 de fevereiro, o Sarney tinha anunciado o Plano Cruzado. mais um daqueles planos de coiote para conter a inflação papaléguas que a gente viveu nos anos 80. Inclusive, teve uma solução muito coiote, né? Que foi simplesmente congelar os preços. Isso é um maravilhoso coiote. Genial. Como é que a gente contém a subida do preço? A gente não deixa o preço subir. É tipo imprimir mais dinheiro. Isso. É a solução que o internauta dá nos comentários do portal de notícias. Internauta é ótimo. É uma coisa... É o amigo internauta. Por que a gente não faz uma caixa d'água gigante aqui, onde tem seca? Faz uma caixa d'água, pronto. É. Uma resolução. Mas o papo hoje não é sobre economia, né? Em maio de 86, aconteceu um dos maiores mistérios nacionais de todos os tempos. Uma noite que foi alvo de muitas investigações sérias, mas também de muita especulação. O episódio de hoje, Vitor, é uma tentação para quem gosta de pesquisar usando fontes ortodoxas, né? Como a BBC e a Biblioteca Nacional, mas também é para quem gosta de chafurdar nos sites e fóruns mais biruleiros da rede mundial de computadores. Eu gosto aí que é nessa área cinzenta que a gente se esbalda. Aqui é informação. É a fonte de pesquisa que vai unir o jornalista sério e o doidão da internet. Isso. Todo mundo junto. Então hoje, estreia um subnicho aqui do nosso já nicho True Brazilian Crime, que é o True Brazilian Supernatural Crime. Que maravilhoso. Gostou? Já escuto a musiquinha do pagode. Só no Brasil. Com raio laser. Exato. Ah, isso é maravilhoso. Você está prestes a entrar numa zona escura e misteriosa. Uma região com muito mais perguntas do que respostas. Segure-se no seu sofá. Ajuste o volume do fone de ouvido. Vai começar A abdução. Eu sou Pedro Duarte E eu sou o Vitor Camejo. e você está a bordo da nave
Só no Brasil, da Wondering. Vitor, do nada, vem aqui uma pergunta. Você curte Blink-182? Você gosta? Gostei, já gostei. Eu já tô velho. Você tem cara que Não, gosta. nem eles gostam mais, pô. Nem o Blink-182 gosta do Blink-182 mais. Certo, tá certo. Pois você saiba que essa banda norte-americana que bombou nos anos 2000 junto com o celular Motorola StarTAC, essa galera aí encheu o bolso de dinheiro e isso teve um efeito absurdo em como nós enxergamos o universo. Olha aí. Pois é, o Tom DeLonge, traduzindo, distante, né, de longe. Com certeza. Pode ser isso? Que é um dos vocalistas e guitarristas da banda, ficou tão rico que em 2017 ele decidiu abrir uma fundação para estudar OVNIs. Olha que maravilha. Olha aí. Ou UFOs, né, pros gringos, a chamada To The Stars Inc. É brincadeira? Olha. O DeLonge, o distante, botou tanta grana e empenho na coisa que até chegou a divulgar uns vídeos de OVNIs que colocaram o governo dos Estados Unidos contra a parede. Era coisa boa, coisa gostosa de ver, de disco voador. Material tudo quente. documentadinho, um fichário organizado, entendeu? Olha aí. Várias vias. Não dava pra ignorar. O governo ficou preocupado. Ah, com dinheiro não tem nada impossível, né, cara? Contrata design aí pra fazer uma apresentação bonita, bota no Canva, paga o Pro, não é coisa de sobrinho não, velho. Ah, tem um primo que é designer, o filho da Margarete faz não sei o quê. Não, deixa com cara profissional. Agora eu gosto dessas iniciativas de rico, doido. Que é assim, vamos acabar com a fome, curar o câncer? Não. Vamos procurar ET. Não. Prioridade é essa. Mas aí a pessoa quer alimentar a criança interior, entendeu? Já sabe que esse é o problema do mundo. Meu amigo, ele já era do Blink-182. É verdade. Não tinha nada mais imaturo pra ele fazer do que ser parte do Blink-182. O que importa, Vitor, é que em 2020 o governo americano retirou o sigilo de 3 desses vídeos e deu uma coletiva admitindo que não tinha a mínima ideia do que eram os objetos filmados. No fucking idea what's going on. E aí, Vitor? Claro, se eu te disser que os brasileiros chegaram antes nesse segmento. A gente é pioneiro porque os OVNIs vieram pra cá primeiro. Ah, é? É, Pô, e o Tom Distante lá essa é a história. procurando, e eles vieram... Eles podem ter vindo pra cá e pedir pra gente baixar o som, com certeza. Barulho de maquita que dá pra ouvir do espaço. Né? Todo mundo pensa que eles vão vir pra cá pra colonizar, pra explodir o mundo inteiro. Então, às vezes é só pedindo pra baixar o som um pouquinho, né? Tirar o... Acho que quando eles Isso. passam voando por cima da Terra, tá passando por cima do Brasil, eles começam a querer escutar aqui. Eu tenho uma coisa pra falar pra você, Vitor, sobre o som de maquita. O Brazilian Culture, assim como o filtro de barro e o copo americano, o som de maquita Sim. é patrimônio brasileiro. Cachorro, caramelo. Barulho de Kombi. A gente tem que falar isso aqui, fazer esse parênteses que é importante. É importante a gente continuar o programa. E lá em 86, a nossa brava aeronáutica já tinha feito uma coletiva pra admitir total ignorância sobre coisas malucas que rolaram no céu. O coronel Osiris Silva é considerado parte da Santíssima Trindade da Aeronáutica Brasileira, junto com Santos Dumont e o brigadeiro Casimiro Montenegro, criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Você tá comigo aí, né, Vitor? Estou aqui. Coronel Osiris também é um dos fundadores da Embraer. E em 19 de maio de 1986, ele estava voltando de uma reunião importantíssima que ele tinha tido com o presidente do Brasil na época, o José Sarney, lá em Brasília. Ele estava pilotando seu bimotor Xingu, junto com o copiloto Alcir Pereira da Silva. Estavam indo para São José dos Campos, que fica em São Paulo, quando receberam um chamado pelo rádio exatamente às 21h04. Nesse caso, a voz do outro lado pediu pro Coronel Osiris confirmar se ele tava vendo ali uma movimentação estranha, entendeu? Ali na região onde ele tava, porque, pô, ele tá voando. Ô, Coronel, dá uma olhadinha aí, por favor, já que o senhor tá em cima. Foi mais ou menos assim, entendeu? O Coronel seguiu as coordenadas dadas lá pelo rádio e viu um ponto luminoso no céu. Aí,
ele resolveu seguir a luzinha. Com o poderoso Um aventureiro. bimotor Xingu da Força Aérea Brasileira. Exato. Aí, meu irmão, aí não sabem por que não viram nada, né? E eu não entendo muito de aviação, né? A única coisa que eu chutaria, como leigo, é que pra mim um bimotor Xingu só serve pra perseguir um monomotor Xingu, né? Porque tem um motor a mais. Verdade. Né? E também que é lei, deve ter alguma lei que obriga a Força Aérea Brasileira a dar nomes muito brasileiros para as coisas. Avião Xingu, deve ter um Tuiuiu, É. Caipora, né? avião Irapuru. Deve ter um desses. É, tudo pra ganhar edital. Você acha que tá só voltando pra casa, depois de uma reunião com o presidente da república, uma coisa comum assim, de repente, tá no meio de uma perseguição com seu turbo-hélice, entendeu, Vitor? Que não chega nem assim a 500 km por hora. Mas o Coronel Osiris, implacável em sua busca, ficou na cola do ponto luminoso, entendeu? Levanta a flap daqui, aciona a transversor meridional dali, potência máxima nos 2 motores do nosso querido bimotor, mês tremendo, Olha aí, Xingu já Isso. tremendo todinho. tipo um Celta rebaixado, né? Que tá ali a 130 por hora num negócio esburacado. Aquela adrenalina pesada, mas tudo envolve, porque em poucos instantes o objeto voador desapareceu, escafedeu, sumiu. Tá maluco. Eu ia voltar mais rápido ainda pra casa. Morro de medo de ET, bicho. Tenho mais medo de ET do que de fantasma. A pessoa que ele tava falando lá do outro lado do rádio era o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva, que trabalhava no aeroporto de São José dos Campos, né? E o Sérgio foi oficialmente a primeira pessoa a testemunhar os eventos do que ficou conhecido como A Noite dos OVNIs. Pra gente entender o nível do cagaço, né, que o Sérgio Mota passou nessa situação aí, Vitor, Eu já tô entendendo já. Eu já tô, só de ouvir, já tô cagado aqui, já nervoso. a gente precisa voltar no tempo umas horas antes dele falar com o Coronel Osiris. Mais cedo, quando o Sérgio chegou pro trabalho, de boa ali, né, começou seu turno, bateu o cartão dele, tava tudo tranquilo. Ele tava sozinho na torre de controle do aeroporto. Aí ele começou a gerenciar a decolagem de um avião quando, pá, viu uma luz estranha parada no céu, mais ou menos às 20h30. A primeira coisa que ele fez foi falar com a torre do aeroporto de Guarulhos para tentar confirmar aquilo que ele estava vendo. A torre estava a mais ou menos 80 quilômetros dali e ele queria checar se não tinha assim nenhuma aeronave na direção deles. Ele queria ver, né, que diabo era aquela luzinha ali. E não tinha. De repente, o objeto desapareceu da visão do Sérgio, 2 radares, bloqueou o rapaz no WhatsApp, entendeu? Deletou o Face, o Melody Box, como é que chama? Aquele MySpace, Eita. Orkut, tudo. Pô, então quer dizer que desaparecer de repente é indicativo de OVNI? É, pelo jeito, Rapaz, eu acho que eu já... tem cara aí. Eu acho que eu já namorei com OVNI já há 2 semanas. Desapareceu de tudo. Sumiu? É, rapaz, muito triste. Essa questão do namoro aí me deixou alarmado aqui, porque é uma evidência de que eles estão entre nós. Realmente fiquei preocupado. E aqui, Vitor, a luz reapareceu logo depois. Olha que desgraça. Pá. E segundo a reportagem da BBC, o Sérgio interagiu com o objeto luminoso. Eita. Ele diminuiu a intensidade das luzes ali da pista de pouso e o objeto se aproximou. Então, Ele, né, fez uma tocaia. credo. Depois ele aí, pá, aumentou a luz de vez e aí o objeto se afastou. E rolou um mini contato imediato de 3º grau, velho. Apelou pra luz ali, que todo mundo sabe que é algo que ET gosta, né? Todo mundo que já viu o filme. É T e mariposa. Sergião assistiu ali ET na sessão da tarde e resolveu testar. Rapaz. Mexeu com as luzes de pouso, o ET olhou lá de cima e falou: Meu Deus, quanto dedo! Vai ver, o ET uma mariposa grandona que a gente nunca, né? Nunca teve a oportunidade de ver. Não sei. Rapaz, eu espero nunca ver. Como é? Formiga de asa. Formiga de asa também gosta. Sim, é um de cupinzão luz. gigante. Agora, voltando ao querido Sérgio aqui, né? Imagina aí, Vitor, um cara sozinho numa torre de controle, certo? Usando as luzes da pista de pouso pra se comunicar com o OVNI. Tá maluco, cara. Eu teria vazado com toda certeza. O cara tá pensando assim, ó, Eu vou contar essa porra, todo mundo vai achar que eu sou maluco, ninguém vai acreditar. E aí, as gravações das comunicações daquela noite foram todas liberadas. Tem gravação? A gente vai falar disso em instantes. Mas peraí. Sérgio
Mota acompanhou a movimentação dos OVNIs no céu e nos aparelhos por um bom tempo, né? Fez contato com várias torres de controle e outras aeronaves. O Sérgio tava tipo assim, entendeu? E aí, uma das aeronaves calhou de ser o quê? O bimotor Xingu. Do comandante Osiris lá. Isso. E ele também não foi a única pessoa que testemunhou essa luz, não, entendeu? Outras pessoas também viram a parada. Naquela época, São José dos Campos tinha um jornal chamado Vale Paraibano. É isso. E aí, ó, Era um pouco depois das 21 horas quando o repórter fotográfico Adenir Brito, que tava de plantão na redação, na época tinha dinheiro pra pagar plantão, ele aí atendeu a ligação. Era uma dica pro repórter pegar sua câmera e correr pra fotografar o céu. Adenir se picou por parte do jornal e viu um monte de luz colorida se movimentando em várias direções. As fotos do Adenir são as mais conhecidas desse fatídico evento aí. Dê uma olhadinha aí, Vitor, que mandei pra você dar uma olhada aí. E faça uma audiodescrição pro nosso querido ouvinte da sua primeira impressão, seu impacto ao ver essa foto, por favor. Parece uma bactéria. Parece Parece. uma bactéria. Igualzinho a foto na bactéria no microscópio. Um negócio parece um verme. É uma larvinha daquela do alface, né? Isso. Que às vezes vem. Aquela que quando tu Não olha é? contra a luz aparece na tua vista. Pode ser uma endoscopia aí, né? Mas enfim. O que explica essa foto meio assim, meio longa, né? Como se a luz estivesse caminhando, é que as fotos foram tiradas à noite e com uma exposição longa, né? Então fica tudo meio borrado mesmo. Tipo aquelas fotos de gente correndo, ou então que tem carro em alta velocidade, sabe? Que o pessoal fica desenhando com a luz, essas Não, coisas. dá pra ver aqui que ele desce, sobe, empina e rebola. Exatamente, é. Eu sei que não tá fazendo sentido pra você, mas na hora que você vê a foto, você que tá em casa, Sim. coloca aí no Google, foto noite dos OVNIs, você vai ver a foto, você vai ver que ele desce, sobe, empina e rebola. Não, em defesa do fotógrafo, não são fotos assim que a gente vê de coisas que a gente vê no céu todo dia, entendeu? Lembrando que ele tirou isso aí do céu, pô. E em 1986, que também não era equipamento Isso. top que a gente tem hoje. E o fenômeno não deu trégua não, entendeu? Parece que apareceu também em outras cidades do interior de São Paulo, Minas, Rio e Goiás. E a pororoca de OVNI. É isso aí. O dia da migração de OVNIs. Exato. No mesmo dia, os radares do aeroporto de Brasília captaram a movimentação de objetos não identificados às 21h20 e os radares de São Paulo às 21h14. Ou seja, ou o bicho era rápido mesmo ou tinha mais de um, né, Vitor? Porque a distância aí... Mas Rapaz, nem fofoca viaja tão rápido assim. Quando os militares viram que era sério o negócio, que tinha inclusive risco de desastre aéreo, aí eles começaram a se mexer. Acionaram 3 caças pouco depois das 22. Segundo a reportagem do André Bernardo na BBC, as aeronaves da FAB saíram em horários diferentes de 2 bases aéreas. Já começando a tocar a trilha sonora de Top Gun Asas Indomáveis, só que em ritmo de tecnobrega, o forró. Porque o Brasil melhora tudo que é estrangeiro, a gente só Isso. acrescenta a batida nossa e melhora tudo traduzindo a letra. Entendi. Mais estrangeiro do que um OVNI, impossível, né? Tá bom. Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares. E dali a pouco reapareciam em outro lugar. Já o jato F-5, pilotado pelo tenente Kleber Marinho. Esse jato saiu da base do Rio de Janeiro, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e ele conseguiu avistar e seguir um ponto luminoso. O tenente Kleber fez uma manobra para ficar na mesma direção do objeto voador. Olha aí, hein? Um asa indomável mesmo. E perseguiu a luz em linha reta rumo ao oceano o quanto foi possível. Esse foi corajoso. Vitor, olha a descrição do objeto aí, viu? É aquele micróbiozinho que a gente viu. Segundo o tenente, o objeto voador era cintilante, com uma luz quase sempre branca, mas que às vezes mudava de cor. Ó, já se vê aí que era uma tecnologia avançada de LED. Porra,
É gamer, o OVNI RGB. Era o OVNI Gamer. Exatamente. Isso mesmo, maravilhoso, cara. Isso só ia tunar os carros a partir do Velozes e Furiosos em 2001. Pô, Need for Speed. Era muito além. Underground. A gente viveu pra ver isso. Com certeza. Os OVNIs trouxeram, na verdade, a missão deles era O essa. OVNI Xenon. É isso, a missão deles foi essa. Trazer o RGB pra gente. O que se tornou uma praga, junto com um corte degradê de cabelo. Só que o OVNI ganhou altitude rapidinho e o caça F-5 não conseguiu acompanhar. Além disso, 2 equipamentos essenciais da aeronave estavam falhando e o tenente decidiu que era melhor voltar pra base. É melhor voltar pra base do que ir de base, né? Já fez muito. Já rapaz. fez. Nosso grande soldado aí seguiu o OVNI com um caça variado. Pô, Não tem como. mas aí é pra dar a adrenalina necessária, né? Porque se tivesse bom, é isso. É aquele momento que o cara tá machucado, mas ele tem que brigar. Pô, isso aí é maravilhoso. É um filme isso aí. Não, isso aí é com certeza. Sim. Como ele tem um espírito brasileiro que a gente já percebeu, ele pousou, abriu ali aquela capota ali do avião, saiu e falou: Se tivesse um motor bom, eu tinha pegado ele. Exatamente. Então, pô, exatamente. todo mundo sabe que disco voador pode desligar os nossos aparelhos eletrônicos do nada. Não pode vacilar. Eles não são de confiança, não. Pô, tinha que ter coberto o avião todo em papel alumínio. Aí dava Com certo. certeza. É porque eles pegaram a gente de surpresa. Foi. No segundo caso, onde pelas coordenadas aeronaves da FAB encontraram os OVNIs daquela noite, o piloto do caça não percebeu o contato. Se ficou meio assim na cabeça de vocês, e de Vitor também, o ufólogo Jackson Luiz explica o que aconteceu nesse segundo caso. O piloto capitão Márcio Brizola Jordão foi informado pela torre de controle que aproximadamente 13 objetos Estavam seguindo seu caça. Além da quantidade assustadora, eu acho, né? O capitão Jordão também escutou pelo rádio que eles estavam voando em formação logo atrás do caça F-5. A formação era a seguinte: 6 OVNIs voavam em linha reta na esquerda e 7 à direita. Daí o capitão fez uma curva de 180 graus para terminar no mesmo eixo de onde a aeronave partiu, só que na direção oposta, entendeu? E eu não tô citando isso aqui de cabeça não, tô inventando o meu roteiro não, viu, Vitor? Isso aqui tá no vídeo lá do Jackson Luiz, né? Tem até um diagrama dessa manobra. Caramba, o cara então pegou um retorno no céu. Exato. Ele fez ali aquela curva em U ali pra voltar e ele veio e encarou de frente com os caras, assim. Ia pegar o ZT de frente Independence Day. Tava pensando que é brincadeira? Ele ia ficar cara a cara com os objetos que estavam perseguindo o caça dele em formação, mas quando ele terminou a manobra, cadê o ET? Não tinha nada no céu, eles tinham desaparecido. Olha lá, o defeito do notebook aí. de novo. Aí, tá vendo? É brincadeira? Mas só ele olhar. Fica bom. É isso aí mesmo. Em terceiro avistamento, outro piloto, outro AIS indomável, até que tentou seguir os pontos estranhos que apareciam no radar do controle e no radar ali da sua própria aeronave, certo? Nesse caso aqui, ele estava pilotando um caça Mirage F-103, que é o caça mais poderoso e rápido que a Força Aérea Brasileira já teve. Mas aí, Vitor, olha que coisa absurda. Sempre que ele chegava perto, o ponto desaparecia do radar ou avançava numa velocidade absurda. Covardes. Covarde. Covardes. Ficava nesse esconde-esconde, gato mia, né? Cada OVNI brincou de uma coisa diferente. Isso. Uma hora era gato mia, outra era esconde-esconde, Marco Polo. É brincadeira. Foi mais ou menos isso mesmo. O quarto caça, que voou aquela noite, no caso, ele jogou bobinho. Sabe como é bobinho? Que é aquele... Fica dando aqueles pequenos dribles no futebol, né? Toda vez que o piloto era guiado para uma coordenada que o OVNI tinha sido, assim, identificado e tal, o bicho corrigia sua trajetória junto com o caça. O quinto e último caça até recebeu 3 indicações para se aproximar de um objeto captado no radar, mas mesmo chegando bem próximo da coordenada, ele não conseguiu ver nada. E, infelizmente, é isso, Vitor, entendeu? O número total de luzes no céu daquela noite é meio impreciso. Em alguns lugares tem que foram 25, em outros, como na matéria da BBC, tá escrito que foram 21. Então, até nessa informação aí tá um pouco difícil. Detalhe que enquanto tudo isso estava acontecendo no céu, a galera no chão, Sim. os populares, gente como a gente, tava vendo também, Sim. né? Então, foi aquela bagunça
todo mundo sem entender nada, só olhando, pensando, é Deus, mamãe! Rapaz, um avião fazendo 180, você no chão tomando uma cerveja, olhando assim, rapaz, Que diabo é isso aí, essa luz? Ia ser É. muito bom. realmente o brasileiro, ele sofre. Todo mundo marcando oftalmologista, achando que era problema de vista. E lembrando que os brasileiros, quando a gente fala brasileiro, porque foi em várias regiões. Os OVNIs foram vistos em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembra disso aí, né? Agora, o número de luzes no céu, a velocidade estimada com que as luzes se moviam e tal, o tamanho das luzes, tudo isso varia bastante aí de lugar para lugar, depende de quem conta a história. Então, no fim das contas, OVNI foi igual fofoca mesmo, né? Mudou de lugar pra lugar, né? Quanto mais vai pegando, vai aumentando de tamanho. Sim. Quando chegou em São José dos Campos, era um disco voador já tamanho da pizza. Lá em Goiânia, já era o tamanho do Maracanã, já. Exatamente. E outra coisa curiosa é a quantidade de lugares que registraram avistamentos, muitas vezes coletivos. Tem academia militar, bases, além de cidades com vários civis que viram as luzes no céu. Aí como é que faz para esconder OVNIs do público? Se o público todo viu os OVNIs, Rapaz, isso aqui é doideira. tem que ter o negócio do MIB lá, Sim. aquele negocinho do MIB. O neuralizador. E o problema é que se você não tem como esconder, você tem que dar respostas, né? E vai ter sempre um perguntando: Mas o que era aquilo no céu? O que a gente vai fazer? Meu Deus, a gente tá sendo invadido? Será que eles estão com o preço congelado também? E é óbvio que ninguém fazia ideia do que tinha acontecido aquela noite. E o governo estava prestes a confirmar essa tese. Não importa se você acredita que existam discos voadores ou não. Se o que aconteceu aquela noite foi alucinação coletiva porque o cantor e ativista Lobão jogou LSD na caixa d'água do Brasil, ou se foi só um bando de pelicano que comeu luzes de árvores de Natal. Não é isso que a gente quer saber aqui, entendeu? Aqui no Só no Brasil, a gente quer pensar como esse nosso país abençoado recebeu esse banho de OVNIs cintilantes, esse golden shower de UFOs. Rapaz, o que a gente gosta no Brasil é ver como o cabaré pega fogo. Quem tocou fogo, não interessa, meu amigo. Não quero saber quem morreu, só quero é chorar. Então vou te dar agora um temperinho brasileiro, certo? Você lembra do Coronel Osiris, lá do começo do episódio? Claro, claro. No dia seguinte, à noite dos OVNIs, ele ia assumir a presidência da Petrobras. Eita. Era por isso que ele tinha ido lá fazer lá uma reuniãozinha com o presidente. Ah, O então presidente Sarney. Então, só relembrando tudo aí. Mas aí você imagina qual foi o assunto na coletiva de imprensa que seria para anunciar ali a posse aos jornalistas. Todo mundo queria saber o preço do petróleo? Não. O assunto era o quê? Disco voador. rapaz, belíssima cortina de fumaça vistosa, cortina de fumaça gamer. RGB, É. multicolorida, exato. Maravilhoso. Diferenciado. Eu imagino, cara, assim, pro Osiris, enquanto aviador, perseguir disco voador deve ter sido incrível. Mas eu penso no Osiris Coronel, presidente da Petrobras, né? Quando ele descobriu que aquela perseguição podia roubar o brilho da nomeação. Será que ele curtiu? Ou ele ficou do tipo, isso aí, galera, depois a gente vê petróleo, tá? Mas, ó, vocês viram lá o OVNI ontem? Rapaz, maluquice, né, rapaz? Pô, quase peguei. É porque o avião tava ruim. Quase peguei. Se tivesse bom, eu tinha pegado. Fugiram. Viram que eu tava atrás, gelaram. É, porque militar é um bicho vaidoso, né? Então, ainda mais quando é político também. Então, na reportagem da BBC, que é bem mais recente, o Osiris foi contactado, mas não quis comentar o assunto. Eu desconfio aí que ele pensou assim, ó, já deu esse negócio pra mim, não quero mais não, sabe? Ou os homens de preto já visitaram e ele esqueceu. É verdade. Só que a coletiva, então, nesse momento lá do anúncio, né? Coletiva monotemática da Petrobras, com todo mundo falando de OVNI, enfim, né? Deve ter ajudado o pessoal da Força Aérea a decidir dar uma coletiva também. Já que não dá pra esconder. Então, já que tá todo mundo falando, bora jogar no ventilador, então. Exatamente, né? A coletiva de imprensa da Aeronáutica sobre a noite dos OVNIs rolou no dia 23 de maio de 1986. Estavam lá os 5 pilotos de caça que voaram no dia 19 e alguns controladores de voo envolvidos nas comunicações daquela noite. O ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima,
só disse o que todo mundo esperava. Não temos a menor ideia do que aconteceu. Maravilhoso. We have no fucking idea what. Juntou todo mundo. Pô, O que você tem a dizer, brigadeiro? Não sei. junta todo mundo pra dizer, não sei. É isso. Mas é melhor do que ficar em silêncio. Porque ficar em silêncio é aquele esquema da criança pequena, que a gente falou no começo. A galera vai achar que você tá sabendo alguma coisa que você não tá sabendo. O brigadeiro Otávio Júlio ainda prometeu na coletiva que divulgaria o relatório da investigação para o público no famoso prazo de até 30 dias. É Tudo isso. no Brasil é até 30 dias, é impressionante isso. Esse prazo, claro, foi atrasado em mais ou menos 23 anos. Normal. É Brasil também, é normal. Eu acho que ele tava falando ou em dias úteis, né? Ou em 29 de fevereiro, em bissextos, né? Porque o pessoal demorou pra fazer os comentários, tinha que revisar. A Xerox aqui emperrou. Pô, o mimeógrafo tá com cheiro estranho aqui, não tava imprimindo os documentos. E aí tu vai levando. Sempre que a gente precisa, a gente sabe que a impressora não gosta da gente. Às vezes foi isso, né? Bom, o relatório só foi divulgado em 25 de setembro de 2009, assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, e datado de 2 de junho de 1986. O relatório dizia o seguinte. Lê pra gente aí, Vitor, por favor. Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Falou, mas falou, né? Tipo assim, ficou, pessoal, pô, loucão isso aí, hein? Doideira, hein, galera? Só que, que doideira, hein, pô, né? Rapaz, basicamente o cara botou a mão na cintura olhando pro céu e falou, ih, rapaz, olha. Isso. Quando eu tô no mecânico, o cara tá fazendo alguma coisa, me explicando, é o que eu faço. Eu vou, eita, pô, quebrou, não foi? Então. Foi. É aí mesmo. O acervo sobre a Noite dos OVNIs está disponível no Arquivo Nacional, incluindo as gravações de comunicação entre torres de controle e caças. Você pode ir lá conferir tudo isso que a gente falou aqui, inclusive, viu? Olha, Vitor, que maravilhoso. O tema ufologia é o segundo mais acessado, só perde pros arquivos da ditadura. Caramba, velho. Até eu vou ver esse negócio aí, cara. O mais legal pra mim é que essa data é conhecida como Noite Oficial dos OVNIs, justamente por causa da coletiva de imprensa da aeronáutica. Foi o fato de eles terem assumido publicamente, né, que rolou esse negócio aí, que deu esse título de oficial, entendeu? E é uma atitude diferentona mesmo. Sim. O governo olhar e falar, rapaziada, rolou um furdunço no céu mesmo aí, a gente não tá aqui pra enganar ninguém, vamos admitir que a gente não faz ideia do que aconteceu também. Nós oficialmente não sabemos de nada do que aconteceu também, então estamos oficialmente malucos também. We have no fucking idea. Segundo o nosso especialista, o Jackson Luiz, os acontecimentos da noite do dia 19 de maio são o que se chama de onda ufológica. Mas tem uma curiosidade aqui, ó, dia 19 de maio é o que registra mais contatos visuais com OVNIs, né? Mas, nos meses anteriores e alguns posteriores também, o número de avistamentos foi significativamente maior do que a média geral. Segundo Jackson, além de durar mais, a onda ufológica aconteceu em mais lugares. Foi um fenômeno observado de Belém do Pará a Porto Alegre, entre os dias 18 de março e 24 de junho de 1986. Nesse mesmo ano, os meses de agosto e setembro também foram bem movimentados em termos de atividade. Doideira, velho. É brincadeira, 86 não foi brincadeira não. Lê o que ele disse aí, Vitor, por favor. A Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com o maior número de testemunhas em todo o planeta. E é do Brasil, meu amigo. A gente trouxe essa pra casa, né? Claro que a gente também tem que levantar aqui o lado cético da questão, né? E você pode ver em muitos lugares, quando se fala deste caso, até nos comentários, a hipótese de tecnologia americana. É porque é o seguinte, em 1989, os americanos anunciaram oficialmente o B-2, aquele avião furtivo que é invisível no radar, entendeu? Vai ver, Vitor, eles estavam aqui fazendo um test drive, né?
em solo brasileiro, entendeu? Estavam vendo ali, pô, será que funciona mesmo esse negócio? E eles acabaram vindo aqui, rapidinho. Só que, Pedro, tem um detalhe, que é... Essa explicação não encaixa com os movimentos que a galera viu do solo. A foto lá do nosso amigo, que a gente viu aqui, né? Por mais modernos que esses aviões fossem, eles não ficavam parados no ar e nem faziam aqueles padrões estranhos. E dá pra gente continuar criando aqui um monte de e se, entendeu? Mas é tudo especulação, entendeu? Ufologia é aquele assunto que você tem que gostar de discutir. Porque, assim, encontrar uma resposta vai ser difícil. Sucesso. Pois é, meu amigo Vitor e todos os ouvintes, hoje foi assim diferente, né? No mínimo diferente. A gente normalmente fala de golpes, esquemões, né? Pirâmides financeiras, essas coisas assim de gente ruim mesmo, né? Um negócio que... De quem tá nesse plano, de quem tá preso nesse plano aqui. Exato, entendeu? Corrupção, né? A corrupção que ferve o nosso sangue, mas aí a gente dorme porque já estamos meio que acostumados, infelizmente. Agora ET, meu amigo, ET não. Entendeu? Eu prefiro, inclusive, que eles fiquem lá nos filmes, entendeu? Nas séries, deixa lá. Só se for pra trazer uma novidade, enfim. E também, Pedro, esse caso, ele é diferente de todos os outros casos de ufologia que a gente tem por aí. Porque total, é um caso pioneiro. O Brasil, mais uma vez, sendo pioneiro em 1986. Largando na frente. Largando na frente, exatamente. Onde nós temos uma força armada oficial do país levantando a dúvida que eles também não sabem o que aconteceu. Isso, carimbando uma possível estranheza que rolou nos céus brasileiros. Entendeu? A posição oficial do Brasil é, galera, foi estranhão. E não foi, Vitor, importante, não foi numa notinha qualquer. Foi assim, vamos fazer uma entrevista coletiva, convidou a imprensa, foi lá todo mundo que estava envolvido. Foi um negócio, entendeu? Tudo bem que a resposta foi essa, tipo, tava todo, oi, que viu que loucura? Mas foi todo do protocolo, foi impressionante. É um suco de brasilidade. Suco não, Vitor, um meteorito de brasilidade, um adamantium. Um aerolito. Verde e amarelo. O grande aprendizado é o papel alumínio. Porque se aquele avião não tivesse avariado, aí a história seria outra, Vitor. Aí a gente teria outro programa aqui. Quem sabe a verdade não vem à tona. Toca a trilha do Arquivo X aí em forró pra gente. Opa! E se você gostou do nosso episódio de hoje, assim como de todos os outros que já estão disponíveis para você aqui se deleitar com casos tipicamente brasileiros, não esquece de avaliar o nosso podcast, marcar e assinar, seguir, isso, dar 5 estrelas, dar nota, fazer o que você puder para ajudar a gente. 10 estrelas. Porque a sua opinião é muito importante pra gente. Pra terminar, Vitor, eu tava pensando aqui, será que os OVNIs vieram, olharam o Brasil e pensaram assim, rapaz, melhor não? Desistiram? Olha, rapaz, se eles vieram visitar o decorado, talvez eles tenham gostado, talvez. Ou então deram aquela olhada, deviam estar no meio da crise, a gente sabe que também tem, pô, não é barato, o Brasil não é tão barato assim. Sim. De repente olhar e foi na volta a gente vê. Mas fica o convite aí, podem vir, queridos amigos, só no Brasil. Tá aqui de portas e tetos abertos pra vocês. Até semana que vem. Até o próximo episódio, nessa ou em uma galáxia muito longe daqui. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Bettina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Bettina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches. Isso aqui tá uma uva.